Tá nevando. A linha desse chute não foi nada boa. Você voltou. Seja bem-vindo. Tô de volta. Eu te vejo no jornal o tempo todo. Você jogou pela academia do Royal e marcou gols. Você é incrível, irmão. Tem pessoas mais incríveis do que eu por aí. Mas que conversa é essa, irmão? Eu atualizei o meu sonho. Agora eu quero ser o melhor meio-campista do mundo. É atacante, né? Ser o melhor meio-campista do mundo não faz sentido. Cala a boca. Só quem nunca esteve no Mundial poderia dizer isso. Mas que história é essa? Você disse que lutaríamos juntos e eu seria o segundo melhor depois de você. Então eu vou ser o melhor meio-campista e você pode ser o melhor atacante do mundo. Chega! Eu sou o irmão mais novo do melhor atacante do mundo. Você só voltou pra me dizer uma coisa sem graça como essa. Eu não quero ver você desse jeito. Escuta, não foi com você que eu compartilhei o meu sonho. Agora tô entendendo. Não estamos prontos ainda. Nem você, nem eu. O que quer dizer com isso? Se você conseguir me vencer no mano a mano, eu dividirei esse sonho com você mais uma vez. Mas se eu conseguir ganhar de você, esse nosso sonho vai terminar bem aqui. Tá pronto? Bem. Acaba no primeiro gol. Que rápido! O que você ficou fazendo aqui? Então já acabou. Espera um pouco aí, irmão. Depois que você foi embora, eu me esforcei muito. Tudo pra me tornar o melhor do Japão e ser descoberto como você. Pra eu poder ser o seu substituto. Eu lutei muito pelo time e me tornei o melhor do Japão, como eu prometi. E agora? Vai acabar do nada? Se eu não puder sonhar com você, então eu não tenho mais motivo para continuar jogando futebol. Então desista. Dane-se esse papo de melhor do Japão. Esse papo de ser meu substituto. Isso só me dá vontade de vomitar. Eu quero que você nunca mais me use como desculpa para jogar futebol. Pra mim você é só um incômodo. Um irmão mais novo que só me traz dor de cabeça. Você não tem valor nenhum pra mim. Hitoshi Rin é um prodígio no mundo de Blue Lock, se destacando logo nas primeiras etapas do projeto, sendo um dos melhores jogadores sub-20 do Japão e o número 1 do Blue Lock atualmente. Com a vontade de superar seus limites e ter seu grande sonho, ser o melhor jogador do mundo, algo que é até comum para os jogadores de Blue Lock, mas o que não é comum são as diferentes formas de pensar de cada jogador e como ele desenvolve essas técnicas. A de Hitoshi Rin é se colocar como referência para outro jogador, como ele fez com Inzaghi na partida do Japão Sub-20 versus o Blue Lock, assim ajudando seu time a ter um ponto de partida para o início da jogada até a sua finalização. Aqui foi só uma apresentação dele para um contexto geral. O que eu quero falar aqui é sobre a sua mentalidade, motivação e gatilho, e o que fez chegar até essa decisão de ser o melhor do mundo. E aqui eu não vou comentar somente dele, mas de uma pessoa que foi um pilar para a sua vida, no sentido de se superar. Seu irmão, Hitoshi Sai, que na minha opinião, com tudo que já foi apresentado, acredito que atualmente ele é o melhor jogador japonês da obra, até superando alguns outros nomes de jogadores estrangeiros, como Michael Kaiser. Mas isso é papo para um outro vídeo. A história dos irmãos Hitoshi Sai e Hitoshi Rin em Blue Lock começa com admiração, união e o mesmo sonho, mas que ao longo da jornada deles dois, acaba se partindo conforme eles crescem. Sai e Rin cresceram juntos jogando futebol, e desde cedo, Sai era visto como um gênio prodígio, o talento que parecia destinado ao futuro do futebol europeu. Rin seguia como a sombra, treinava para alcançá-lo e dizia que um dia seria tão bom quanto ele. Sai admirava o irmão, via potencial nele e até sonhava que um dia os dois jogariam juntos na seleção japonesa. A promessa que os dois fizeram era de se tornar os melhores atacantes do mundo. Sai seria o melhor do mundo, o número 1, enquanto Rin seria o segundo melhor do mundo, ao lado de seu irmão. E assim, não seria um problema, pois o sonho de Rin era jogar com seu irmão juntos ali.
Ele não se preocupava que o Sai seria o melhor jogador do mundo, ele só queria ser o segundo melhor do mundo com seu irmão, jogarem juntos como atacantes. Quando Sai foi para a Espanha, ainda adolescente, o mundo real do futebol derrubou suas expectativas. Lá ele percebeu que o futebol profissional não tem espaço para sonhos infantis. Existe pressão, frieza e competitividade. Esse choque transformou Sai. Ele deixou de buscar alegria no futebol e passou a jogar apenas pelo alto nível, pela vitória, se tornando alguém muito mais distante e duro. Rin continuou no Japão com a promessa silenciosa de alcançar o irmão. Ele cresceu na sombra de Sai, treinando com obsessão até se tornar um dos atacantes mais perigosos da nova geração, até chegar o dia de encontrar com seu irmão, para os dois jogarem juntos como prometido. Como falado, Sai na Espanha, no time do La Real, que é inspirado no Real Madrid da vida real, viu que ser um atacante era extremamente difícil e desgastante, e que ser o melhor meio-campista do mundo seria mais eficiente para o time. Então ele decidiu se tornar o melhor meio-campista do mundo, quebrando a sua promessa com o Rin. Sai não mudou de posição por acaso, foi consequência direta da experiência dele na Europa e da visão que ele desenvolveu sobre o futebol de alto nível. Por que ele deixou de querer ser o melhor atacante do mundo? Quando Sai era mais novo, o sonho dele era simples e bonito, ser o melhor atacante do mundo e jogar ao lado de Rin um dia. Mas quando ele viajou para a Espanha, entrou em contato com o futebol profissional, ele percebeu algo duro. O nível dos atacantes europeus era absurdo. Ele viu jogadores com talento bruto, fisicalidade, técnica, mentalidade muito acima do que ele conhecia no Japão. Como atacante, ele não seria o número 1, pelo menos não da forma que ele queria que fosse. Ele percebeu que, para competir com aqueles monstros, precisaria se destacar de outra forma. Ele encontrou espaço perfeito no meio-campo. Sai percebeu que ele podia controlar o jogo, criar oportunidades, usar seu talento de forma mais ampla no meio. E ali ele poderia se destacar e se desenvolver suas habilidades, como eu já falei aqui agora. Então ele podia, ditar o ritmo, criar jogadas impossíveis, servir atacantes de nível mundial, dominar o campo com visão e precisão. Então o pensamento dele muda. Se eu não puder ser o melhor atacante, então serei o melhor armador do mundo. O homem que cria gols e não apenas que marca. Ele troca o sonho infantil de ser goleador número 1 por algo mais ambicioso e realista dentro das suas habilidades. Ser o maestro, o cérebro do time. Quando Sai volta da Espanha, depois de 4 anos, ele já não é mais o mesmo garoto que partiu cheio de sonhos. O brilho leve nos olhos desapareceu. Agora ele é frio, direto, quase insaciável. Sua visão de futebol mudou, seus ideais ficaram mais duros. E ele olha para Rin e diz com a voz firme que deixou de ser um atacante. Lá fora, no mundo real, havia jogadores melhores, ser o melhor atacante do mundo já não fazia mais sentido para ele. Agora seu objetivo era outro, ser o melhor meio-campista do planeta. Já por outro lado, Rin não entende. Ele passou anos treinando, esperando o retorno do irmão. Cada chute, cada corrida, cada dia de suor foi movido pelo mesmo sonho que compartilhavam quando eram crianças. Serem atacantes lado ao lado, dominando o mundo. Mas Sai e joga tudo isso no chão com poucas palavras. Para Rin, aquilo não é evolução, é desperdício. Revoltado e confuso, ele tenta argumentar, mas Sai não recua. Ao contrário, ele desafia o irmão para um X1 decisivo e coloca tudo em jogo. Ele diz: se você me vencer, eu desisto dessa ideia e volto a ser um atacante e jogo com você. Mas você precisa provar que eu estou errado. Rin não quer lutar contra o irmão que tanto o admirava, mas Sai o empurra para dentro do caos e ali no campo os laços começam a se partir. Sai domina o jogo com facilidade cruel. Seu controle de bola, sua leitura, sua frieza são coisas que Rin ainda não conseguiu acompanhar. Ele tenta, insiste, sangra por dentro, mas Sai é simplesmente o melhor. Cada drible é uma distância que cresce entre eles. Cada gol é uma verdade que Rin não quer aceitar. No fim, o Sai acaba ganhando essa partida de X1. E com aquela vitória nasce uma grande fissura entre os dois. O sonho que os unia é destruído. E a admiração vira ressentimento, e o amor se transforma em... E a partir dali, o Rin deixa de seguir o seu irmão como um ideal absoluto. Ele passa a persegui-lo como um alvo. E dito todo esse resumo, vamos para a análise de fatos sobre se a motivação de Rin tem sentido, e se Sai realmente enxerga o irmão como um peso para ele. A ruptura entre os irmãos Itoshi não nasce apenas de egos, mas de choque entre os dois mundos. O sonho idealizado de Rin e a rivalidade brutal que Sai encarou sozinho na Europa causam um contraste muito interessante na relação dos dois.
Rin dedicou anos acreditando naquele sonho infantil de se tornarem os melhores atacantes do mundo. Lado. Esse sonho era um laço entre eles. Quando Sai retorna e destrói essa visão, Rin sente que perdeu não apenas um objetivo, mas um pedaço da própria identidade. Ele reagiu com raiva porque não estava pronto para lidar com o fim do sonho que sustentou sua vida inteira. Mas aí a questão da maturidade acaba surgindo. Rin viu a mudança como rendição, Sai viu como evolução, adaptação e sobrevivência. Enquanto Rin se agarrou ao passado, Sai foi obrigado a encarar o futuro. A dor dele que não foi pequena. As fanarts que mostram Sai sangrando e humilhado na Espanha representam bem isso. A Europa não o acolheu como um prodígio. Ela o esmagou, fez ele sangrar, falhar e aprender. E ali ele entendeu que talento não basta, que o mundo é mais cruel do que o sonho o permite. O cara simplesmente foi traumatizado na Europa, cara. De novo falei, cara, enfim, eu não vou cortar essa parte, vai ficar na edição mesmo. Vamos dar continuidade aqui com o nosso vídeo, tropa. Rin, preso ao ideal, poderia ter demonstrado empatia, poderia ter dito, olha, se o mundo te quebrou, eu vou caminhar com você, seremos grandes juntos, mesmo que em posições diferentes. Mas ele não disse, não porque era mal, mas porque na época ele era imaturo. Mesmo tendo 15 anos, cara, o Rin parecia que tinha alguma questão psicológica nele ali, desde cedo, de dependência emocional com o irmão. Mas enfim, né, bora seguir. O Rin, ele queria o irmão de volta, mas não aceitou o que ele se tornou. Enquanto isso, Sai, mesmo frio, talvez estivesse tentando proteger Rin desse mesmo choque. Ele preferiu ser duro, cruel até, do que deixar o irmão viver uma ilusão que mais tarde poderia destruí-lo da mesma forma. Em outras palavras, Sai se adaptou ao mundo e Rin agarrou a seu sonho de infância que eles tinham ali. E olha, nenhum está totalmente errado, mas também nenhum está totalmente certo. O que vemos é apenas um momento quebrado que pode ou não ser remendado no futuro. A obra não nos deu uma resposta final, o destino dos dois ainda é um quadro em andamento. E talvez seja justamente isso que torna a relação deles tão poderosa. E olha, cabe à história e a nós leitores descobrir se esse elo será reconstruído ou se está destinado a permanecer como cicatriz. E vocês lembram que eu comentei sobre a psicologia de Itoshi Sai e Itoshi Rin? Porque o Itoshi Rin ele tinha todo esse aspecto de dependência emocional do irmão? Vamos comentar sobre isso agora? Então vamos começar pelo Itoshi Sai. Sai é a personificação da adaptação. Ele não joga para sentir prazer, ele joga para dominar. Sua mente funciona de forma fria e objetiva, quase cirúrgica. As experiências na Europa destruiu a inocência que ele tinha no futebol e reestruturou por completo. Onde antes havia sonho, agora existe cálculo. Onde havia esperança, agora ambição racional. Tai aprendeu desde cedo que talento não basta. O mundo não o escolheu, o mundo o feriu. O derrubou e exigiu que ele se refizesse. E ele se refez, não buscando aprovação, nem carinho, nem nostalgia. Ele se move pela realidade, não pela memória. Seu distanciamento emocional não é fraqueza, é defesa. Sai acredita que quem quiser andar ao lado dele precisa aguentar a mesma pressão, a mesma frieza, o mesmo topo. Para ele, afeto pode ser distração. Por isso ele se torna duro com Rin, não porque despreza o irmão, mas porque o mundo foi duro com ele primeiro. E olha, o Sai não quer ser amado, ele quer ser inquestionável. Para ele, as habilidades que ele tem são inquestionáveis, e ele tem que ser o ponto central dentro do jogo. Tudo que acontece tem que passar por ele, e é isso que move o personagem. Já o Itoshi Rin é movido pelo vazio que o irmão deixou. Tudo que ele construiu, técnica, disciplina, obsessão, nasceu da falta. Quando Sai foi embora, Rin não preencheu espaço com identidade própria, ele ocupou com ambição. Ele não queria ser só forte, ele queria ser forte o suficiente para não ser abandonado de novo. O Rin não busca o topo por glória, ele busca por validação, por resposta. A raiva que o move é combustível, mas também é a corrente. Ele se tornou um prodígio, mas emocionalmente ainda é o garoto que foi deixado com o sonho quebrado nas mãos. Enquanto Sai corre do passado, Rin corre atrás dele. Sua maior força também é sua maior prisão. Rin joga para provar algo, não para ser livre. Por isso ele é tão perigoso. Ele não quer apenas alcançar Sai, ele quer ser visto, reconhecido e entendido.
Rin não quer ser o melhor, ele quer mostrar o que pode ser. Rin seguiu e segue evoluindo. Ele é um monstro de jogador, e não é à toa que tem um maior valor de mercado. Ele já fez coisas absurdas em Brook, contra o Sub-20 do Japão, ele amassou na partida do PSG versus o Bastard. Sua visão de jogo é excelente, e é um personagem muito da hora. Eu espero muito dele na Copa do Mundo Sub-20, junto de Sai, e eles finalmente se entendendo. Já Sai simplesmente é foda, não tenho o que falar, ele já provou ser fantástico. Tipo, se vocês quiserem um vídeo sobre as habilidades de jogadores, posso tentar trazer este formato aqui pro canal. Mas vocês têm que curtir aí, então comentem aí se vocês querem ou não. Sai, tipo, tudo que ele fez serve de referência para outros jogadores na obra. Mas sim, os outros jogadores de Blue Lock não estão tão distantes de Sai. Eu acredito que sim, eles podem chegar ao nível dele e até ultrapassar. E eu acredito que vai sim, tipo, porque este é o lema da obra, né? É o sub-20 do Japão ser o Blue Lock, né? Então é melhor ficar de olho, pois o ego dos nossos diamantes brutos nunca morrem. O jogo entre Blue Lock e a seleção japonesa sub-20 atinge aquilo que muitos consideram seu estado mais puro como jogador. É quando o corpo e a mente e o instinto se alinham, e tudo ao redor parece desaparecer. Nesse momento, ele não pensa, ele simplesmente executa. A leitura de jogo se torna instantânea, os movimentos fluem sem hesitação, e sua capacidade de antecipar e criar jogadas alcança um nível quase sobre-humano. Esse estado de fluxo é a prova de quanto o Rin é talentoso, disciplinado e mentalmente preparado para o caos do futebol moderno. É positivo porque mostra sua autonomia tática, sua independência criativa e principalmente revela que Rin não depende de ninguém para brilhar em campo. Quando o Rin tem fluxo, ele é de fato um dos jogadores mais perigosos de Blue Lock. Mas existe uma verdade incômoda escondida dentro dessa evolução. Rin acredita que finalmente joga por si, mas o combustível por trás desse fluxo é algo muito menos nobre. Raiva do Sai, raiva do abandono, raiva por ter sido deixado para trás. Esse fluxo não é transcendência, é fuga. É ele tentando apagar o passado com velocidade, tentando enterrar a dor com performance. Ele corre para frente, mas sempre olhando para trás, sempre competindo com a sombra do irmão. Por isso o fluxo de Rin é poderoso, mas instável. Ele acha que é a libertação, mas quando na verdade é prisão emocional marcada de evolução. Ele não joga leve, ele joga ferido, ele joga para doer de volta. Então quando a Rin imagina que finalmente alcançou o topo, Sai diz a frase que quebra tudo. O verdadeiro atacante que pode mudar o Japão é Yoichi Izagi. Não Rin, não um prodígio, não um irmão devoto que treinou anos para ser reconhecido. Nesse momento, todo o fluxo se desfaz, a raiva retorna, a frustração transborda. Porque Rin descobre que mesmo evoluindo, mesmo brilhando, mesmo sangrando para chegar lá, ele ainda não recebeu o que mais queria. Reconhecimento, não do público, não do ego, mas de Sai. E quando Izagi toma o lugar que Rin sonhava ocupar, o lugar ao lado do irmão, o que nasce dentro dele não é paz, é inveja. E é ódio, é um impulso para ir além. Não porque quer ser livre, mas porque não aceita perder seu lugar na história da família Itoshi. Sai e Rin são como espelhos de duas formas de existir. Sai representa quem encara o mundo e muda para sobreviver. Rin representa quem se agarra ao sonho e se recusa a largá-lo. Um nos ensina a crescer e às vezes exige abandonar o que fomos. O outro nos lembra de que desistir do que amamos pode nos matar por dentro. E é aí que Blue Lock nos toca. Nem sempre o certo é seguir adiante. Nem sempre o certo é permanecer. O caminho ideal está no equilíbrio, saber quando adaptar e quando insistir. Sai nos mostra a importância da realidade e nos mostra o poder da paixão. E nós espectadores aprendemos que o sucesso não é apenas chegar no topo, mas é encontrar um lugar onde o sonho e a vida possam coexistir, sem que um destrua o outro. E cara, seria muito mais apelão, pensando em uma maneira mais ampla aqui da parada, se o Izagi usasse eles como as suas armas, né? Tipo, ele conseguisse conectar o Sai e o Rin para jogarem em sintonia e usasse os dois para gerar essa reação química entre eles, enquanto ele fica ali só preparando todas as jogadas e para poder fazer o gol, entendeu? Pô, seria muito foda, cara, seria muito foda. E agora vem a famosa parte do vídeo que eu gravo sem roteiro, que eu gosto de finalizar assim, eu acho mais espontâneo. Então, a partir de agora, se eu cometer algum erro, gaguejar, falar não sei o que, tipo, essas travas que acontecem, me perdoem. A gente tá evoluindo junto e isso que importa. Mas no final, cara, eu gostei muito de fazer esse vídeo de Blue Lock. Eu confesso que a minha vida não tá perfeita, mas eu não vou ficar aqui jogando os meus problemas em vocês. O importante é que eu fiz o roteiro,
e vou editar o vídeo e que ele vai sair. E temos que seguir em frente. Diferente do Rin, né, que ainda tá nessa situação com o irmão dele. Mas eu acredito que ele vai evoluir muito na obra, vai parar com essas coisas aí, vai jogar por si mesmo, vai encontrar seu espaço como jogador e ele vai parar com essa dependência do irmão, porque ainda ele tem, né? E o Sai, pô, tipo, não tem muito o que, tipo, comentar sobre a sua jornada em si, porque ele já concretizou praticamente quase toda ela. Ele foi pra Europa, jogou lá, se desenvolveu suas habilidades, voltou e agora só tem a crescer junto com a seleção japonesa, o seu time, o A Real, como eu já falei aqui, né? E agora os dois podem coexistir juntos já nesse arco atual do mangá, que como é a Copa, né, agora, no Brulock. Se vocês quiserem um vídeo, eu posso fazer sobre isso. Mas enfim, né, eu acredito que Sai pode ter uma evolução na questão de mentalidade. Ele jogar mais com os outros, entendeu? Ele é muito centrado nas suas próprias técnicas. Ele não aceita outras técnicas a sobrepor a dele. Então eu acredito que ele pode evoluir nesse quesito de ser um cara mais coletivo, entre aspas, porque ele é um meio campista, então ele joga muito pelo coletivo, ele não quer ser um atacante, marcar gols, mas eu acredito que ele pode coexistir junto com uma mentalidade parecida com a do Izag, de adaptação, e ser um cara mais, sei lá, de boa e, tipo, tirar esse peso que ele tem referente a estar triste sempre, não, né, no sentido de, tipo, o Sai ter talvez uma depressão, mas eu acredito que ele carrega um peso sim dentro dele. Eu acredito que, tipo, tudo que ele viveu lá na Espanha, no La Real, os treinamentos intensos, traumatizaram o cara. Eu acredito que o Sai é traumatizado. Eu acho que ele pode lidar com isso com pessoas ao lado dele. Talvez a seleção japonesa pode mostrar algo muito valioso para ele e que ele possa se sentir bem. Que não é só na questão de jogador que ele tá mal, assim, eu digo emocionalmente. Claro, tipo, o bicho é centrado pra caramba, o bicho é muito foda, tipo, é o melhor jogador japonês, mas, tipo, ele também tá com a vida pessoal meio ruim, porque ele acaba se dedicando muito ao futebol e pra ele só isso importa. Eu acredito que, tipo assim, o Izag, o Bachira, sei lá, esses caras mais espontâneos possam ajudar ele a se alavancar e ele possa se reencontrar em uma nova forma de jogar futebol. Então é isso, me desculpa se eu confundi alguma coisa, eu gravei simplesmente 3 minutos sem o roteiro, isso é um milagre, porque eu travo pra caramba, meu oratório não é tão bom, mas enfim, a gente tá evoluindo aí, é isso que importa. Olha, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de vocês e se inscreva no canal e até uma próxima, é nóis.